Olá, tudo bem? O meu nome é Marcos Vinícius Cavalcante, sou professor de Ciências Biológicas com conhecimento de Matemática, Física e Química e Gramática da língua portuguesa. Quero falar a respeito de alguns questionamentos feitos por grande número de alunos, eu disse grande número e não pequeno, em relação ao grau de interesse e dedicação pelos estudos. O que isso significa? Por exemplo, esses questionamentos aqui. Por que eu tenho que aprender regras de três simples se a minha área é turismo? O que acontece é o seguinte: em primeiro lugar, ninguém vai bater na sua porta para lhe presentear uma vaga de uma carreira de concurso público ou vestibular. É a mesma coisa, por exemplo, que ninguém vai chegar na sua porta, vai te oferecer R$10, R$20, R$50 ou R$100 a troco de nada. Então você vai ter que fazer alguma coisa para conquistar aquele dinheiro, né? Aquele dinheiro que você ganha no suor do dia a dia. Então, vamos lá. Se durante a vida escolar o estudante sonha em fazer turismo e quer ingressar na universidade para cursar essa carreira, então ele terá que enfrentar uma prova com questões de todas as disciplinas se quiser conquistar a vaga almejada. E se não gostar de turismo, ele vai ter que trancar a matrícula ou desiste definitivamente do curso de turismo, porque de uma hora para outra ele viu que não era o que ele queria e resolveu cursar o quê? Por exemplo, engenharia. E engenharia envolve matemática. E se você nunca gostou de matemática, terá que aprender a gostar, porque vai ter que disputar a vaga com outros concorrentes. Então, se você faz turismo, faz uma outra carreira na áreas humanas e de repente você quer passar por uma carreira de área que envolve matemática, então você vai ter que, obviamente, aprender regras de três simples, porque é um assunto que está muito presente em qualquer prova de matemática que você fizer. Um segundo questionamento aqui que é absurdo, que diz o seguinte: não gosto de estudar a língua portuguesa porque é muito complicado para a minha vida. Complicado por quê? Que argumento você tem que o leva a não apreciar a língua portuguesa? Se você não gosta de ler, não tem paciência para assimilar as regras gramaticais, está na hora de ter consciência, porque a língua portuguesa está presente em todos os concursos públicos e vestibulares. É a disciplina que faz você aprender a fazer uma redação e a escrever as palavras corretamente. É a disciplina que tem o maior número de pontuação em qualquer concurso que você fizer, seja concurso público ou concurso vestibular, né? Então, uma das maiores deficiências do ensino no Brasil é que a grande maioria não sabe fazer uma redação e nem sabe escrever as palavras corretamente. E para você saber escrever as palavras corretamente, você precisa de quê? De muita leitura, né? Eu sei que as regras gramaticais elas são realmente muito extensas, né? Demora um tempo para você assimilar todas as regras. E para você fazer isso, você tem que ter muita dedicação e muito estudo. Você não pode querer as coisas fáceis demais. Tem que ter um sacrifício realmente, né? É muita coisa realmente para estudar. Tem que ter paciência, né? E o que está vendo por aí hoje em dia, isso sempre aconteceu. Muitas pessoas, muitos estudantes não têm paciência para chegar em casa e rever todo o conteúdo, né? Vamos então ao terceiro questionamento aqui, que também é muito absurdo, que diz assim: o que biologia tem a ver com educação física se eu não gosto de biologia? Então, esse questionamento foi feito por um candidato à vaga de educação física, né? E esse questionamento mostrou o quê? Que é um candidato super desinformado e também falta de bom senso, porque se você vai estudar educação física, você vai, obviamente, estudar o corpo humano, você tem que saber todas as partes do corpo humano, ossos e músculos. Então, não consigo entender como é que um estudante faz um questionamento desse. Então, é um estudante realmente que muito mal informado, ele então deve ter ingressado na universidade e viu que não era a educação física que ele queria, provavelmente, não tenho certeza. E isso está acontecendo com muitos estudantes por aí, que ingressam numa universidade e não sabem, assim, e não procuram saber, assim, antecipadamente, quais as matérias que vão estudar, se é exatamente aquilo que você quer. Um terceiro questionamento aqui.
Em que parte da minha profissão de advogado vou aplicar matemática, física e química? Você pode, durante toda a sua vida escolar, ou mesmo terminando, ou você está estudando ainda, né, na escola, você pode até não gostar dessas três disciplinas, matemática, física e química, principalmente física e química, porque na carreira de direito, se você vai aplicar em alguma área, só se for nos tribunais, quando um assassino, né, se você for um juiz, um promotor, você vai ter que ter alguns conhecimentos básicos de química na parte de ácidos, porque tem muitos assassinos, né, criminosos, né, que vitimaram, né, fizeram vítimas usando ácidos. Então você vai ter que ter conhecimento de alguns nomes de ácidos, por exemplo, né? Matemática. Quando um estudante na área de direito ingressa, já está na universidade, ele vai ter uma matéria chamada matemática financeira. Então, o estudante de direito ele vai ter que ter alguns conhecimentos de economia, porque o estudante de direito vê muito economia. Então, não sei porquê, não vejo razão de ele dizer que não gosta de matemática. Ou, então, o que acontece? Outra coisa também. Qualquer estudante que vai entrar na área de direito, na área de biologia, ou na área de medicina, na área de enfermagem, nutrição, vai ter que estudar todas as disciplinas, porque a organização de concursos, eles têm que usar algum critério, alguma coisa, assim, ferramentas para que você faça uma prova. É que eu tinha dito na introdução desse meu assunto aqui, que ninguém vai bater na sua porta para te oferecer uma vaga de graça sem você ter feito esforço algum. Aqui o outro questionamento então, é o pior de todos, né? Que fala, para que vou à escola? Para que vou à escola se a minha intenção é apenas adquirir o diploma? Então, isso aqui é um questionamento assim que não faz sentido nenhum. Não tem nexo, não tem nem como comentar direito, né? Um questionamento feito por grande número de estudantes que querem adquirir o diploma sem estudar, sem se esforçar. Então, eu não estou entendendo. Então, é o seguinte, se você não gosta de estudar, né? Se você não tem paciência para ler, né? Se você não chega em casa e não quer rever nada, você tem duas opções. Ou você muda a sua forma de pensar e agir, ou então você tranca a escola por algum tempo, né? Você analisa o que você quer para a sua vida e vai trabalhar. Porque você está perdendo tempo. Então, o que acontece? Então, você deixa de estudar e deixa as outras pessoas que se dedicam ao estudo, né, que vão concorrer à vaga, que querem futuramente alguma coisa na vida. Tá? Então, diante de todos esses questionamentos que eu fiz aqui, quando o estudante faz declarações como essas, está apenas inventando desculpas esfarrapadas para não se esforçar nos estudos e nem enfrentar desafios. Ele acha que não tem obrigação de aprender, por exemplo, a comparar o preço X de um produto de 900 gramas com um preço Y do mesmo produto de 250 gramas. A pergunta é, qual dos dois produtos vale a pena colocar no carrinho de compras? Então, o que acontece? Eu tive um caso de uma aluna do ensino médio, ela foi me pedir uma explicação sobre equação do primeiro grau na matemática. Então, eu ensinei a ela a equação do primeiro grau, eu ensinei a ela como é que se resolve simplesmente, que em poucos segundos você chega no resultado. O que aconteceu? Quando chegou na hora de armar a conta, o meu celular tocou, eu pedi a ela licença que eu vou atender a ligação e eu falei para ela, olha, então você faz essa conta aqui de dividir enquanto eu vou falar aqui no telefone, depois eu volto e você me diz quanto deu. Passou poucos minutos depois, voltei e eu perguntei a ela, e aí, você fez a conta? Qual o resultado que deu? Ela simplesmente chegou para mim e disse assim, eu não consegui fazer a conta. E sabe qual era a conta de dividir? Era 15 dividido por 3. Escutaram? 15 dividido por 3. Ela me disse que não sabe fazer a conta. Então, o que acontece? Eu questionei para ela, vem cá, e como é que você conseguiu passar pelo ensino básico, pelo ensino fundamental e conseguiu chegar no primeiro ano do segundo grau?
ou seja, do ensino médio. Ela não soube responder. Ela ficou tão envergonhada quando eu fiz esse tipo de questionamento. E se ela ficou envergonhada, é porque, obviamente, outros professores que adotam métodos arcaicos, existem professores que não estão nem aí para o ensino, só vão chegar lá na escola, querem vender seu peixe e vai embora. Ou então isso também, outra causa também é de família, que não orientou, não chegou para ela, parece dar a impressão que não quis saber como ela ia nos estudos, para poder chegar nesse ponto. Uma aluna do segundo grau, assim como acontece com muitos alunos por aí, que não sabe dividir 15 por 3. Por causa de ideias absurdas, semelhantes, né, que esses estudantes criam através desses questionamentos aqui, ou então nesse caso, aquele aluno, daquele candidato de educação física, ou dessa aluna que não soube fazer uma conta de dividir, é que depois muitos se queixam que esquecem tudo que aprenderam. Mais tarde, quando tiverem que concorrer a uma vaga na universidade, terão que rever todos os conteúdos que não assimilaram durante toda a vida escolar. E por quê? Por puramente falta de interesse e dedicação pelos estudos, e só querem o diploma. E a outra causa que eu tinha falado é alguns professores que param no tempo, que só adotam métodos ultrapassados, eles não querem inovar no ensino para poder melhorar a aprendizagem do aluno. E o terceiro caso é em relação à família, que a família não procurou se interessar a dificuldade que aquele aluno tem. Então, o que acontece? Então, algumas famílias acham que a escola é que tem a obrigação de querer resolver todos os problemas 100% dos alunos, né? É um erro gravíssimo, né? É um pensamento muito errado que existe aí. Mesmo assim, o que acontece? Os alunos ingressam na universidade carregando as deficiências de aprendizado e as empurram até a colação de grau. Se formam sem ter aprendido a fazer um cálculo de porcentagem, não sabe fazer uma redação, não escrevem as palavras corretamente, como eu vi uma questão de vestibular em que casa estava escrito com Z e não com S. Estava assim, C-A-Z-A e não C-A-S-A. Então, por que existem essas escritas erradas, né? Por falta de leitura. O povo não gosta de ler. O que é mais assustador? São aprovados no ensino básico, no fundamental, passam para o ensino médio. Aí, quando vão enfrentar um concurso, vão olhar as questões, não sabem fazer nada, não conseguem ter uma base sequer para resolver uma questão de matemática que envolve operações matemáticas. Então, é isso que eu quis dizer hoje. Então, até a próxima e a gente se vê aí.